de tempestades. E Deus ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que em meio às tempestades ele está presente. Em meio às turbulências da vida, quem se faz presente? Ele está presente. Então, a nossa segurança é saber que o nosso Deus sempre estará presente, independentemente do momento em que estamos vivendo, tá bom? Então, para isso, eu quero começar lendo aqui Marcos no capítulo 6, onde fala sobre, onde Jesus andou sobre as águas, tá? Eu quero que você vai abrir aí também, Marcos no capítulo 6, tem muita coisa legal aqui pra gente aprender, tá joia? E me perdoe o atraso, nós estávamos ali na igreja orando pelas pessoas, né? Aí não deu tempo de chegar, porque o povo chega só depois das 8, né? Né, cara? Verdade. Então, mas nós temos que orar e vamos orar, não é verdade? Então abra aí a sua Bíblia, em Marcos no capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Acharam Marcos capítulo 6, hein? Verso 45. Eles mandam um monte de joinha. Oi, mãe! Oi, Liz! Paz do Senhor, Liz. Liz Natana Bibiana. Vamos ler lá então? Marcos capítulo 6, versículo 45, está escrito assim, ó, na minha Bíblia. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus ele tinha acabado de multiplicar pães e peixe. Ele tinha acabado de fazer uma grande multiplicação de pães e peixes. Era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, tinha muita gente ali. Então, Jesus ele tinha acabado de fazer esse milagre maravilhoso. E o povo não queria ir embora. Mas Jesus tinha um outro compromisso. Então, ele pediu para os discípulos irem na frente, enquanto ele ficou pedindo o povo para ir embora. Ele começou a dispensar o povo, despedir a multidão. Vai para casa, está ficando escuro. Vai para casa, está escurecendo. Vai para casa, está escurecendo. E Jesus ele ficou ali, a Bíblia fala no versículo 45 que ele obrigou os discípulos a ir. Por quê? Ele obrigou. Os discípulos não queriam ir. Imagina você lá junto com Jesus depois de um milagre daquele. 5 pães, 2 peixinhos para mais de 15.000 pessoas, penso eu. Mais de 15.000, 5 pães e 2 peixinhos. Eu também nem ia querer ir embora, não. E os discípulos não queriam ir. Mas a obra de Deus ela não podia parar. Então Deus falou que vocês são obrigados. Eu estou ordenando vocês. Vão embora agora. E mandou os 12 irem embora. Então eles entraram no barco e foram atravessar o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, era um lago. Ele tinha 14 quilômetros de diâmetro, 14 quilômetros de diâmetro, de largura. Então ele era muito forte. Ele ficava numa baixada, era cercado de montes. Então viu o vento frio do monte, que batia com o vento quente do mar ali, formavam-se muitas ondas. E quando eles começaram a nadar, quando eles começaram eles entraram no barco e começaram a remar, olha só o que aconteceu. Vamos pegar lá. Versículo 47. Vindo à tarde, ó, já estava entardecer, 6 horas da tarde, vindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Jesus sozinho em terra e o barco com os 12 discípulos no meio do mar. Os discípulos foram embora, deixaram Jesus lá. Jesus falou, vocês vão que eu vou ficar. Versículo 48. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, 3 horas da manhã, aproximou-se deles andando por sobre o mar e queria passar à frente deles. Olha só. Eles foram para navegar, para ir para Betsaida, entraram no mar e começaram a navegar. E Jesus subiu ao monte. Isso era no cair da tarde, 6 horas da tarde. Aí aqui já está nos dizendo, versículo 48, que na 4ª vigília da noite, 4ª vigília, 3 horas da manhã, eles estavam navegando das 6 da tarde ou noite até as 3 horas da manhã. Eles não conseguiram chegar do outro lado, porque vento lhe era ao contrário. Quantas vezes a gente rema e não sai do lugar? Quantas vezes a nossa vida fica parada, travada? Quantas pessoas estão aí me vendo agora, vocês 11, que a vida não está travada nesse momento? Ou que esteja passando por um momento de dificuldade? Tetê, você é linda.
Teté, ela tá segurando aqui o celular pra mim. Esse rostinho bonito olhando pra mim, eu tenho que correr pro celular. Ô, Tetézinho. Aí, imagina quantas vezes nas nossas vidas isso não acontece. Quantas vezes nós ficamos travados. Quantas vezes nós ficamos impossibilitados de ir ou de vir. Seja por causa de doença e por coisas que nós nem sabemos. Pelo mundo espiritual, a nossa vida é travada, a gente não arruma emprego, não consegue deslanchar na área sentimental, a saúde não vai de jeito nenhum, a gente fica travado, entra ano, sai ano. Aí você vai pegar lá aquela foto do Facebook, o Facebook lembra, né, do ano, um ano atrás, aí você vai, gente do céu, eu tô do mesmo jeito, tô no mesmo lugar, eu tô precisando de cesta básica até hoje, eu tô indo no médico até hoje, eu tô com esse problema até hoje, eu tô com meu casamento assim até hoje, e tá tudo do mesmo jeito. Quantas vezes nós remamos e não saímos do lugar? Quantas vezes o vento nos é contrário? Quantas vezes nós estamos no meio da nossa vida, no meio do mar da nossa vida, sem saber o que fazer, sem conseguir chegar a um destino? Sabe o que nos deixa, o que pode nos deixar mais sossegados? É o que está escrito aqui no versículo 48 ainda. No início do versículo 48. E vendo os fadigados. Jesus estava no alto do monte. Ele foi para o monte orar. E lá do alto do monte ele observou e viu os discípulos cansados de tanto remar. Primeira coisa, Jesus ele está lá no céu e está nos vendo. Jesus está nos vendo neste momento. Ele está observando o nosso esforço nesse momento. Se você estivesse esforçando, ele está observando tudo. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Fica tranquilo. O seu sofrimento, a sua dor, a sua fadiga. Ele está vendo o vento contrário. Ele está vendo você se esforçar para chegar a algum lugar. Ele está vendo. Ele está observando tudo. E Jesus vendo os fadigados de tanto remar. Jesus está vendo você batalhar, lutar pela sua vida. Você ir e vir, sabe, com insegurança nessa pandemia. Ele está vendo. Ele está vendo a sua batalha. Ele está vendo tudo. Os inimigos que se levantaram contra você. Ele está vendo a sua debilidade. Ele está vendo a fragilidade. Ele está vendo a sua casa. Ele está vendo o seu esforço. Jesus está vendo tudo. Porque ele está no alto. Assim como lá, ele estava no alto do monte e observou, hoje ele também está no alto, ele está à destra do Pai, a Bíblia é quem diz, e lá à destra do Pai, lá de cima do céu, do seu trono de glória, ele olha para baixo e te vê batalhar. E por que o Senhor Jesus foi ao encontro deles? Porque eles estavam se esforçando para cumprir a vontade dele. Jesus falou, vão para o outro lado. Eles podiam muito bem vir a favor do vento e voltar para onde estavam. Mas não, gente, Jesus mandou nós ir para o outro lado. Vão remar, não importa o vento. Vão remar. E os discípulos estavam se esforçando para cumprir a vontade de Deus. Ei, fazer a vontade de Deus requer esforço, nós sabemos. Né? E que esforço, né? Nossa, fazer a vontade de Deus requer esforço. Suor na careca. Tem que ter. E tudo na nossa vida vai ser pelo esforço. Gana de vencer. Desejo de viver. Vontade de sobressair. Vontade, desejo físico mesmo, espiritual, mental, tudo. Os discípulos estavam remando mesmo com o vento contra. Porque é a vontade do Pai, é a vontade do Pai, é o desejo de Jesus. Nós temos que chegar do outro lado, nós temos que chegar do outro lado. Não importa o mar da vida que você esteja, não importa as ondas, não importa o vento assoprando contra o seu barco, não importa, querido. Não desanime, não desista de remar. Continue remando contra o vento, se for necessário. Continue remando, batendo de frente com as ondas, mas não pare de remar em momento nenhum, porque Jesus está vendo. Aí no final fala assim, ó, do versículo 48 ainda. Por volta da quarta vigília da noite, às 3 da manhã, vendo os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite,
aproximou-se deles, Jesus veio, andando por sobre o mar e queria passar na frente. Aqui está uma coisinha muito interessante. Jesus viu que eles estavam cansados de remar, o vento contra, ele veio andando sobre os mar. É interessante, andando sobre o mar, é interessante, né? Ele estava andando na terra e viu o mar. Para ele era terra firme, mesma coisa. Imagina Jesus descendo da areia. Divan? E a água ali, ele vai, pisa na água, vai embora, não vai acontecer nada. Gente, ele é Deus. Nada pode parar a vontade dele, nada pode deter. Quando Jesus falar, quando Deus fala assim, eu vou fazer, ele faz. Não importa se tem tempestade, se tem vento, se é água, se é mole, se é... Ele desafiou a lei da física, ele não observou se era densidade, ele não observou se era líquido, não observou nada. Ele foi de encontro àqueles que estavam precisando na hora. Quem estava precisando de Jesus, quem estava precisando dos discípulos, então pronto. Não tem mar que me cerque, não tem vento que me pare, não tem onda que me detenha. Eu vou até eles andando sobre o mar. É isso que Deus faz, é isso que Jesus faz. Ele vence tudo para se encontrar conosco. E sabe para quê? Só para passar na sua frente. Quem vai na frente vem com o vento na cara, não é verdade? Quem vai na frente sofre todo o ataque, não é verdade? Quem vai na frente é para proteger alguém. Quando acontece qualquer coisa, você pula, pega o seu filho e põe atrás de você. É assim, é o sentido de defender, de proteção. Jesus quer passar na frente da sua vida. Jesus quer ficar na sua frente para te proteger. Deixa Jesus passar, meu filho. Tem gente que diz assim, não, calma aí. Do meu Deus, ninguém faz nada com meu Jesus. Não, mas calma, é isso, é ele que quer fazer. Deixa ele passar na frente, ele quer passar na frente. Tá, o mar tá soprando, as ondas estão batendo, tá tudo contra, tá tudo dando errado. Deixa Jesus passar na frente, meu filho. Ele quer te proteger. É o que aqueles que podem fazem, nos defendem. E quem pode te defender? Jesus. E como que ele vai te defender? Passando na frente. Passando na sua frente para te proteger. Reflexo. Jesus, eu vou passar na frente dele, que eu vou cercar esse vento, vou cercar esse mar, para o barco ir sossegado. Deixa Deus te proteger. Essa é a vontade dele, é o desejo dele. Agora eu cheguei onde que eu quero. Versículo 49. Mas quando ouviram andar por sobre o mar, pensaram que era um fantasma, deram grandes gritos. Sabe, imagina lá eles, aquela escuridão, vento, onda batendo o barco para tudo que é lado assim. O barco tá assim, ó. Imagina lá no barco. E água, os discípulos molhados. E água para lá, e água para cá. Aí eles olham para o lado, um vestido branco. Sobre as águas. Sobre a água, revolta a água e onda. E vem um lá, vestido de branco, andando sobre aquela água, aquele mar tudo revolto. Gente, eu pulava na água. Eu pulava do outro lado. Eu pulava, eu morri afogado, gente. Os discípulos gritou, é fantasma! Imagina que monte de homem barbado, gente. Que vexame, Pedrão com a barba branca já, rapaz. Ah! Fantasma, oh my God! É? Imagina que vergonha, que vexame. Eles não reconheceram Jesus. Isso acontece muito. Tem muitas pessoas que se esquecem de Jesus quando está passando por problema. Você sabia que 95% das pessoas eles vão para a igreja por causa de problema. E os outros 95% saem da igreja por causa de problema. O problema é o problema. O problema é o problema. O problema leva a pessoa para Cristo e tira a pessoa de Cristo. Nós não temos firmeza para nada. Que coisa, não? E viu Jesus andando sobre as águas e falou, calma, você tem reconhecido Jesus no meio desse problema? Nos livramentos diários? Imagina eles, de 6 até 3 da manhã, de 6, 3, 9, 6, 9 horas remando, o mar batendo. Não já era pro barco ter virado, não? Mas não. Continuou a onda soprando e batendo. E o barco lá, só assim, um barquinho.
O vento balançou, barca em alto. Quando viram Jesus, pensaram ser um fantasma. Tem muitas pessoas confundindo Jesus no meio do problema. Tá com problema, primeira portinha que vem aí, tá achando que é Jesus. E outros que quando sai do problema não dão a glória para Jesus. Cuidado. Sempre glorifique a Jesus. Tudo para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Inclusive os glória a Deus que você dá. Tá joia? Vamos lá. 50. Porque todos o viam e estavam aterrorizados, mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aqui, ele falou assim, os discípulos começaram a ficar aterrorizados, começaram a gritar: ah, fantasma, fantasma, fantasma. Jesus gritou de longe: gente, não fica com medo, não, sou eu. Eu lembro disso aí com Moisés e a sarça ardente. Lá, você lembra na sarça ardente, no versículo do capítulo 3 de Êxodo? Deus apareceu para ele no meio do fogo, na sarça. Aí Moisés perguntou: Senhor, eu vou falar que quem me enviou? Ele falou: o grande eu sou. Aí Jesus chega aqui: quem é eu? Sou eu. É a mesma coisa. O eu sou, que estava na sarça ardente, é o mesmo eu sou que apareceu para os discípulos para salvar eles. Foi Deus, Jesus era Deus. E esse milagre era para que os discípulos observassem e crescem que ele era Deus. Todos os milagres de Jesus, todos os milagres, era para que todos percebessem que ele era filho de Deus, o primeiro filho de Deus. O milagre é para isso. Por que às vezes acontece coisas na nossa vida? Para Jesus entrar, para eu e você, para nós percebermos que ele é Deus e aceitarmos ele como Deus. E Jesus chegou lá e falou: sou eu. E se apresentou para ele. Deixa Jesus se apresentar para você. Tá com problema, tá? Deixa Jesus se apresentar para você. Reconheça ele. Reconheça. Vamos lá. Agora eu quero que você abra Mateus 14. Mateus 14. Mateus 14. Agora chegamos aonde eu queria. Até agora foi introdução, tá, Carlinhos? Mateus 14. Versículo 28. 14, 28. Abre aí sua Bíblia aí. Agora eu cheguei aqui, chegamos. Aprendendo com Pedro. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Nosso Deus. Pregando isso tudo, já tem meia hora que eu tô falando, hein? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu passar o rapidinho. Tem um monte de comentário. Você vai, compartilha aí, tá? Dá um glória a Deus, um aleluia. Eu quero ver um monte de comentáriozinho aqui. Glória a Deus, aleluia, isso. Vamos lá. Versículo 28. Depois que aconteceu que tudo, Jesus andou, se apresentou para ele. Olha só o que Mateus fala. Versículo 28. 27. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Oxe, gente, esse Pedrão não é fácil, não. Primeiro, Pedro queria ter certeza que era Jesus. E como? Não só vendo, experimentando o milagre. Experimentando o poder de Jesus. Tem muita gente querendo ver milagre. Querendo ver milagre. Gente, para disso, para com isso. Você tem que viver o milagre. Para de querer ficar vendo milagre. Não existe isso. Faça como Pedro. Eu quero ver. Eu quero ir ter com o Senhor como o Senhor está. Eu quero ir ter. Eu quero experimentar esse poder. Imagina um homem sobre as águas, flutuando em pé sobre as águas. Pedro olhou aquilo e falou: eu quero experimentar isso também. Eu quero essa glória comigo. Eu quero esse poder comigo. Eu quero fazer parte dessa maravilha. Tem muita gente querendo ver acontecer, ao invés de querer viver na sua vida. Comece a querer viver na sua vida. Tem coisas que acontecem conosco. Existem muitas coisas, na maioria das vezes, que é para o nome de Deus ser glorificado e nós não entendemos. Aí vem aquele problema e fala: por quê? Por quê? Aí lá na frente pessoas são
convertidas, pessoas começam a acreditar em Deus, pessoas são tocadas por causa do seu testemunho no problema. Aí o nome do Senhor Jesus é glorificado. Deus vai usar quem? Deus não vai usar anjo, Deus não vai usar ar, não vai usar pedra, vai usar, são os seus. E sabe o que alimenta a nossa fé? Como foi lá atrás com Jesus, é ainda hoje. É o milagre, é a experiência com Deus. É isso que faz pessoas crerem. Porque realmente somos todos, a maioria de nós somos Tomé assim. Quando Deus entra no nosso coração e começa a mudar o nosso coração, a gente sente. Agora, se nada acontecer, você, não senti nada, não aconteceu nada, deixa eu ir embora. É assim que vivemos. Então, quando Pedro falou, se é o Senhor, manda-me ir ter com o Senhor. Ele falou, Senhor, Pedro falou dessas palavras, é o Senhor mesmo? Então, se for o Senhor, eu acredito quando o Senhor der uma ordem, porque eu sei que quando o Senhor dá uma ordem, as coisas acontecem. Para de viver sua vontade e começa a viver a vontade de Deus, você vê. Começa a viver, a andar sobre a ordem dele, sobre a palavra dele, para você ver. Começa a andar no caminho que é a palavra dele. Você vê que o que acontece com a sua vida é outra, ela é transformada, ela é tocada, a sua vida é mudada, a sua vida, as pessoas olham para você e falam, gente, ela é diferente, gente, ele é diferente, que isso, que presença é essa? Aí você olha para você, mas sou eu, não, tem alguém dentro de você que é poderoso desde sempre, que está te usando a sua vida, usando a sua boca, usando os seus olhos, usando você. Isso é o mais importante. Então, ao invés de você querer viver o milagre, começa a viver ele. Faça como Pedro. Foi a primeira coisa que eu percebi. Gente, Pedro não quis nem saber. Cadê os outros discípulos? Pedro, não, gente, isso é glória demais. Eu quero estar dentro. Eu quero estar incluído nessa glória. Tem gente que é assim, onde vê o manifestar do Espírito Santo, ele sai para fora, porque eu vou passar vergonha ali, não. Tá lá, gente, pulando no reteté, não é teté finha não, no reteté, pulando, glória a Deus, Espírito Santo baixando, Espírito Santo em cima, e ora em língua estranha, e profecia, e os jovens, muitos jovens, ó, rindo. Em vez de entrar lá, quando eu comecei na igreja, eu falei, eu vou pro lado de lá tem glória, lá de lá tem um fogo, eu quero doido pra você batizar com o Espírito Santo, pai. Então a gente tem que começar a nos envolver com isso. A primeira lição que Pedro nos dá, viva o milagre, não fique só olhando, não seja só passageiro nesse trem. Seja um maquinista, anda com um maquinista, veja, entra de cabeça no reino espiritual para você ver o que Deus faz. Viva o milagre. Viva o milagre. Primeiro ensinamento de Pedro. Aí Jesus vai e fala assim, olha lá. Vamos ler. 28, né? Nós lemos? É. Aí Jesus vai falar com ele no 29. E ele disse, Jesus disse, vem. Sobre a ordem de Jesus, o que Pedro fez? Eu vou. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Gente! Outro ensinamento. Imediatamente, sem pensar duas vezes, Pedro não olhou para os seus outros 11 amigos, não quis saber, vão comigo para ter coragem, vão comigo. Tem gente que é assim, tá doido para ir para a igreja, tá doido para aceitar Jesus, mas só vai se alguém for com ele. Vão comigo, tem lá na frente? Para com isso. Pedro não olhou para os amigos dele, Pedro não olhou quem estava ao redor dele, Pedro não reparou nem tempestade, não reparou onda, não reparou barco, não reparou que era água, ele só ouviu Jesus falando, vem, e falou, eu vou. E desceu do barco na hora. Você teria coragem? Teria coragem de descer do barco? Tem gente que não teria coragem, nem pensou. Estava só esperando Jesus entrar no barco, meu filho. Nem imaginar pedir para Jesus e ir andar sobre as águas com ele. Pedro nos deu mais um ensinamento. Tô nem aí. Sobre a ordem de Jesus eu vou. Não quero saber se tem amigo perto, se é mãe, se é pai, se é irmão, não quero saber se é presidente, não quero saber. Sobre a ordem de Jesus eu faço. Precisamos entender que o nosso falar tem que ser assim, sim ou não. Passou disso, é de procedência maligna. Você está com Jesus?
Então anda sobre as águas, meu filho. Ele está falando, vem, vem minha noiva, vem. Tá, o problema tá aí, tô vendo. As ondas estão soprando, estão gigantes. Tô vendo também, Jesus está vendo. Jesus está vendo o problema de saúde, Jesus está vendo o problema de desemprego, Jesus está vendo o problema de falta de dinheiro. Jesus está vendo. E mesmo assim, do jeito que você está, Ele está te chamando, vem. Tem coragem de descer do barco ou não? Mas o que meus amigos vão falar? O que os meus amigos vão falar? O que meu pai vai falar? O que eles vão pensar de mim? Agora o bobo virou crente. Agora está servindo a Jesus. Ele não olhou para nada. E o milagre aconteceu, porque ele não olhou nem para a água. Ele desceu do barco e pisou como se estivesse pisando em terra firme. É assim, meu querido, quando você segue a vontade de Deus e anda sobre a palavra de Deus, não importa o terreno que você esteja pisando, é terra firme. Terra firme! É água? Não, é terra firme. Tem espinho? Não, é terra firme. Mas é no ar? Não, é terra firme. Não importa, porque Jesus, Ele é o caminho. Caminho sobre as águas, caminho entre as águas, caminho no universo. Ele é o caminho. E nós andamos em Jesus, no caminho que Ele é. E o caminho que Jesus é firme. Fala com você aí. Já deu certo. Tô firmado na rocha. Pode falar. Eu estou firmada na rocha. Já deu certo, em nome de Jesus. O caminho é Jesus, segundo o ensinamento de Pedro. Primeiro, viver o milagre, não só ver. Segundo, não olhar para a direita nem para a esquerda. Não quer saber quem está embaixo, quem está em cima. Sob a ordem de Jesus você vai. Ser obediente. Tem mais ensinamento, vamos lá. Opa, estou lendo errado. 30. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Quando Pedro estava andando sobre a água, teve coragem de descer, estava andando sobre as águas, a Bíblia fala que ele observou o vento. Olha lá, está escrito, ó. 30. Mas observando o vento forte. Estranho, né, irmão? Por quê? Como se vê o vento? Já viu o vento? É. Você já viu o vento? O vento você sente. E a Bíblia fala que Pedro viu o vento. É assim. Quando tiramos os olhos de Jesus, meus irmãos, a gente vê até chifre e cabeça de cavalo. A gente vê Satanás em tudo que é lugar. Vê defunto andando pela casa, espírito, vê vulto, vê sombra. Aí tá andando, é a sombra da rima. Você tem um demônio aqui. E é a sua sombra mesmo. Quando tiramos os olhos de Jesus, a gente vê problema onde não tem. Como é que você vê o vento, meu Deus, Jesus? Jesus, vê o vento, pera aí. Sopra aí, Tete. Quando tiramos os olhos de Jesus, não dá. Tira o olho de Jesus, que aparece problema onde não tem. Ah, eu tô assim, não tô conseguindo dormir. Tá dormindo mais de 8 horas por dia, fala que não tá dormindo, por quê? Não descansa. Cabeça fica a 1000 por hora. Eu durmo pouco, mas tem noite que eu nem durmo. Mas acordo no outro dia que eu saio branquinho, assim. Bom mesmo. Mas quando tá com a cabeça cheia de problemas, cheia de dificuldade, que tem uma opressão, aí começa, tira o olho de Jesus pra você ver. Pedro tirou o olho de Jesus, viu o vento. Oh, meu Deus. Não tira o olho de Jesus, não, irmão. Fica com os olhos, não importa se tá ventando, não importa se tem onda, não importa se é inimigo, não importa se é Satanás, se é o demônio mais velho do inferno, não importa. Olha para Jesus, não tira o olho dele. Você vai continuar andando sobre as águas. Aí,
aqui vai o último ensinamento que eu quero deixar para vocês. 30. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Observou o vento. E depois que ele viu o que não tinha como ver, o que não existia, ele teve um sentimento que é destrutivo para todo crente. Para todo servo de Deus, para todo homem de Deus, para toda mulher de Deus, para todo ser humano, o medo. Cuidado com o medo. Muitos aí são excluídos, deixados de lado por causa do medo, sentimento terrível. Esse sentimento te trava, não deixa você viver o impossível, não deixa você viver o milagre. Até para orar você tem medo. Ah, mas eu vou orar assim, toda vez que eu oro, o diabo levanta. Gente, o diabo não deita, porque não tem sossego para descansar. Ele está sempre de pé. Levanta as coisas ruins. Gente, não precisa orar para levantar coisa ruim, não. Só de você nascer, a coisa ruim já vem. Ficar com medo do diabo. Pra quê com medo do inimigo, gente? Aí não é o ditado que fala, você tem medo do inimigo, tem que ter medo dos amigos. Não adianta. Vira o cara de bacate. O bracinho dela doeu, tadinho. Tá doendo, tá? Um pouquinho, né? Encosta assim na barriga, assim, ó. Aí dá pra falar. Eu tô encostado. Não, o celular, dá? Ela tá segurando pra mim meu negócio aqui, ó. Tripézinho. Então não adianta. Não adianta. Medo. Cuidado com medo. Jesus, a primeira coisa que Deus perguntou para Gideão: Gideão, vai lá e fala com o povo aí, quem tiver medo, for covarde e medroso, volta para casa. Sabe quantos vão embora? Numa multidão de 32 mil homens, 22 mil foi embora, medroso. 22 mil. 22 mil pessoas, 22 mil homens foi embora porque era medroso. O medo não deixa você entrar na guerra, não. O medo não deixa você entrar no exército de Deus, não. O medo não deixa você vencer. O medo não deixa você andar sobre as águas. O medo não deixa você viver o milagre. O medo não deixa você fazer nada. O medo te trava, o medo te impede. Cuidado com o medo. O diabo, ele aparece chifrudo, aparece feioso, porque ele quer colocar medo. Ele fica mexendo nas coisas da casa, fica fazendo assim, porque ele quer te colocar medo. Eu tava em casa uma vez, no quarto, bem lá querendo dormir, sossegado. Aí fez um barulhão na janela. Gente, não tava dormindo não, acordado. Um barulhão na janela. E eu abri os olhos assim, vim 2 demônios. Eu vi com esses olhos aqui, ó. Que a terra há de comer daqui muitos anos pra frente. Os olhos aqui, ó. 2 demônios azulzinhos, cabeçudo, com os olhos pretos assim, ó. Tem gente que vai até ter pesadelo. Um veio, já catou pros pés, levantou. O outro já veio e catou pra minha língua assim, ó. Puxou a mão na minha boca, segurou a língua. Eu tinha uns 6 meses que eu tava na igreja. E os pés pra cima assim, ó. Sério. Deus é testemunho que eu tô falando. E segurou 2 demônios. E eu, inexperiente, não sabia o que fazer. Quando eu comecei na igreja, o demônio pra você, um pesadelo, chuchava as coisas em mim, eu aparecia marcado dos sonhos à noite. Aí nesse dia eu não tava dormindo, tava acordado, segurou na minha língua, outro segurou pro pé, ficou com a pé pra cima, assim, ó, com a pé pra cima, segurou na minha língua, e eu tô, não sabia o que fazer. Aí eu fui, acalmei ali e falei, o que eu faço agora? Aí eu lembrei que o pastor tinha falado, o nome de Jesus tem poder, e ele é onisciente, ele conhece os seus pensamentos. Aí eu comecei dentro do meu pensamento, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, lá no meu pensamento, e o demônio segurou na minha língua, o sangue de Jesus tem poder. Ô Pai, salva-me, Deus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus. Aí o demônio foi perdendo a força, o outro soltou minha perna, o outro soltou minha língua, passou pela janela. Foi embora pela janela. Sabe o que eu fiz? Entrei debaixo da coberta e tampei a cabeça? Não. Isso era às 3 horas da manhã. Eu saí do meu quarto, fui pra cima da minha laje, no escuro, que você não imagina. Peguei uma pedra de mão desse tamanho, medi mais ou menos o centro da minha casa, da laje, e coloquei no meio da laje da minha casa e comecei a orar. Orei até 6 horas da manhã. Depois de ter tido uma experiência dessa com mais ou menos 6 meses de igreja. Por quê? Eu entendi, eu sabia que quem tem Jesus, meu filho, não precisa temer nada. Nem a morte, porque se morrer eu vou pra glória. Ô, glória! Então é isso. Medo é um sentimento que te trava e que Deus não gosta. E foi o que fez Pedro afundar. Não foi o vento, nem as ondas, foi o medo. E teve medo e afundou. Cuidado com medo. Mas aqui está outro aprendizado.
Você está afundando, você está com medo, você está afundando. Mas tem gente que está com medo, está afundando, não faz igual Pedro fez. A Bíblia fala que Pedro, quando está afundando, tendo os 11 colegas dele lá atrás no barco, tendo um monte de gente para falar, ele clamou quem? O Senhor Jesus. Você precisa saber quem é o seu Salvador. Clamar só a Ele, pedir só para Ele. E quem é o seu Salvador? Quem é o seu Salvador? Você pode falar comigo? Pedro podia ter gritado, joga a corda aí! Ô João, joga a corda aí, João! Ô João, ô Judas, você tá dando pra ver eu morrer, né, Judas, seu traidor? Não, ele clamou quem? Senhor, salva-me! Porque ele sabia e tinha certeza quem poderia salvar, o único Salvador. Jesus perguntou para Pedro, ô Pedro, você não quer ir embora também? Ah, Pedro, de jeito nenhum, meu filho, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Pedro tinha suas falhas, Pedro falava demais, mas ele sabia muito bem quem Jesus era. Perguntou para Pedro. Pedro chegou ao Senhor. Eles falam que o Senhor é Samuel, eles falam que o Senhor é Elias. Ele fala que... Aí Jesus disse, ô Pedro, eu sei, quem disse que eu sou? Ah, Pedro, o Senhor é Emanuel. O Senhor é Jesus. Entrou o Google ali. O Senhor é Jesus. Ele falou, reconheceu o único Filho de Deus. Aquele, o Salvador. Saber quem Jesus é para você. E na hora da dificuldade, clamar a Ele. É o terceiro ensinamento que eu te dou nessa noite. Você tem que ter certeza quem é seu Salvador. Você tem que saber exatamente quem você clama. Não são seus amigos. Não é sua família. O seu Senhor tem que ser o Senhor Jesus. Quando ele clamou o Senhor Jesus, imediatamente Jesus foi até ele, segurou na mão dele e o levantou. E juntos os dois andaram sobre as águas até o barco. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. No momento de dificuldade, Ele vai ouvir o seu clamor e vai até você para te ajudar. Mas para isso você tem que saber exatamente quem é o Senhor da sua vida. Você sabe? Quem é o Senhor da sua vida? Em quem está a sua confiança? Em quem se baseia a sua fé? Então, numa passagem dessa, Pedro nos deixa 3 ensinamentos. Ensinamentos básicos para uma fé em Deus. Primeiro ensinamento. Qual é? Esqueci. Hã? Não? Tô com a Carla aqui. A Carla também não manja dos Paranauê, não. Né? O primeiro ensinamento é esse. O segundo é aquele que eu te falei. E o terceiro. O terceiro é o mais importante. Saber quem é o seu Senhor. Saiba exatamente quem é o seu Senhor. Você tem certeza disso? Você sabe quem é o seu Senhor? Então, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já podem contar um milagre. Já podem contar um milagre. Já podem. Já podem contar um milagre. Então você conta o milagre. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Deus já tirou ele de ser afogado. Então, você precisa sempre, no momento de dificuldade, no momento de desespero, você precisa viver o milagre. Você precisa querer mais de Deus, não olhar, não ter vergonha, não olhar para o lado, não olhar para ninguém, olhar só para Jesus. E você precisa saber quem é o seu Salvador. Viva o milagre. Não olhe para ninguém. Não tenha vergonha. E conheça o seu Salvador. São os 3 ensinamentos que Pedro nos deixa. Beleza? Você crê comigo? Eu creio. Deixa eu orar por você então. Nós já encerramos, tá? Eu vou orar por você. Fica com essa palavra no seu coração. Para de olhar para o mar. Para de olhar para o vento. Não olha. Olha para Jesus e não sinta medo. Jesus é contigo. Jesus é contigo. Simples. Ele vai continuar contigo. Ele vai continuar caminhando com você. Vai continuar com você, seja no mar, seja no monte, seja na terra, seja na areia, seja no fogo. Ele vai continuar contigo. Então creia nele. Amém? Deus, essa pessoa que está me vendo aqui, Pai, essa família maravilhosa com a qual eu amo, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, com esses 3 ensinamentos, ó Pai, que o Senhor nos entregou hoje. Que possamos vivê-lo. Que possamos viver, ó Deus, o seu milagre, viver o seu poder, viver o sobrenatural. Não somente contar histórias que os outros nos dizem, ter a nossa própria história com o Senhor, papai. É o que nós precisamos, meu Deus. Ter, ó Pai, ter uma intimidade com o Senhor tamanha que possamos viver com o Senhor esse poder.
ter as nossas próprias experiências com o Senhor. Pai, nós não podemos deixar, ó Deus, que o medo desse mundo, Pai, nos corrompa, que o medo entre no nosso coração e tire de nós aquilo que nós temos, ó Deus, de mais precioso, que é a confiança em sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos, Pai. Ó Deus, abençoa essa pessoa que me vê, essa pessoa que neste momento, ó Deus, deve estar em casa, passando por uma dificuldade, está em casa com o coração entristecido, angustiado. Mas, ó Deus, está ouvindo a tua palavra e eu já posso ver dentro do coração, Pai, uma fé brotando, uma fé sobrenatural, uma fé no sobrenatural brotando. Eu já posso ver, ó Deus, as tempestades se acalmando, o vento parando de soprar. Eu já posso ver o teu milagre acontecendo na vida dessa mulher, na vida desse homem, na casa dessa pessoa. Ó Deus, as ondas, os ventos, eles sopram contra a nossa vida. A nossa vida é um barquinho, Pai, que tá navegando pela imensidão desse oceano, Pai, que é a eternidade que o Senhor tem. E muitas coisas vêm tentando afundar o nosso barco. Ó Deus, tentando matar os nossos sonhos, tentando, ó Deus, cancelar, ó Deus, os nossos objetivos, os nossos projetos. Mas nós vivemos, ó Deus, acerca da tua palavra, e nós vivemos a tua palavra, e a tua palavra ela é eficaz, ela é viva, é o que a tua palavra diz, é o que a Bíblia diz, e nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos que temos um ajudador que nesse momento está com essa pessoa em casa, segurando na mão dela, e que já está tirando essa angústia, essa tristeza do peito, que já vai tirando, Pai, as incertezas do coração, eu creio. Essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está passando por um problema no relacionamento, essa pessoa, Deus amado, que não consegue se relacionar, que está entrando num processo depressivo. Oh Deus, que a tua unção, a tua virtude invada o lar, Pai, invada o ser e comece a promover mudança, curando as feridas, Pai, cicatrizando as feridas e trazendo paz, ó Deus, para o coração, para a vida, para a mente. Eu peço ao Senhor que abençoe, Pai. Abençoe poderosamente cada homem, cada mulher que me viu neste momento. E aqueles que ainda vão ver, ó Pai, esse vídeo que está sendo aqui, ó Pai, feito. Abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa o mundo, Deus. É o que eu lhe peço, Pai, e eu creio que na hora do Senhor, papai, tudo vai acontecer. Amém e amém. Só mais uma coisinha. Para você ficar bem ciente. Jesus estava no monte enquanto os discípulos estavam no barco, desde as 6 da tarde. Jesus estava olhando. E quando Jesus achou necessário, a hora ele veio para acalmar o mar, para acalmar o vento. Então, uma coisa para você ficar bem atento. Não é na sua hora. Não é na hora que você quiser. É na hora que Deus quer. Então tenha paciência. Faz igual Davi falou, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Tenha paciência, não vai ser na nossa hora, não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito dele, na hora dele. Então vai ser na hora dele. O que nós precisamos ter é paciência, né? Vamos ter paciência? Eu prometo ter paciência a partir de hoje, e você? Vamos ter paciência para esperar o melhor de Deus? Porque eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Tá joia? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração, tá bom? Amo todos vocês. E precisando, pode contar com o pastor Carlão aqui. Tá joia? Um beijo no coração. Ore pela minha careca. Tchau!